Alô? Boa tarde. É uma alegria poder retornar a essa casa depois de muitos anos. Eu já nem me lembro quantos anos se passaram. E agradeço o convite para poder retornar e minimamente colaborar com a sequência dos estudos, das reflexões, que todos os sábados vocês se habituaram a fazer aqui nas diferentes reuniões públicas, nos grupos de estudo e também nas tarefas que a casa encerra. Venho de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, aonde resido, e trago um abraço do nosso grupo para todos vocês, um grupo pequenino, mas muito aconchegante e muito fraterno. E para o tema desta tarde, eu quero inicialmente dizer para vocês que há muitos anos, folheando um livro didático, um livro de língua portuguesa, numa escola onde eu trabalhava, me deparei com um pequeno texto de autoria do poeta brasileiro, mineiro, Carlos Drummond de Andrade. E o pequeno texto tinha como título O Homem e as Viagens. E Carlos Drummond falava do homem, do ser humano da Terra, que, num ímpeto de conquista, resolveu lançar-se ao espaço. E foi para a Lua. E estamos comemorando o aniversário desta conquista espacial. Colonizou a Lua, fincou sua bandeirola na Lua, explorou a Lua, mas cansado por tudo o que pôde conhecer e se deparar na Lua, esse homem, então, nós, os seres humanos da Terra, resolveu ir para Marte. Colonizou, explorou, extraiu as riquezas de Marte, mas também se entediou, se cansou e resolveu, então, ir para Saturno. E todo este processo, segundo o poeta, foi se realizando planeta a planeta do nosso sistema solar. E Drummond vai concluir seu texto, seu poema, dizendo que o homem constatou, depois desse périplo, depois deste passeio pelo sistema solar, que faltava a mais difícil das viagens, a mais perigosa, a mais complexa e, ao mesmo tempo, a mais necessária, que seria a viagem de si a si mesmo, uma viagem para dentro, buscando desvendar-se enquanto criatura divina. E esse tem sido o nosso desafio. Essa tem sido a nossa saga ao longo de inúmeras existências. E esse é o convite maior que o tempo inteiro toda a codificação espírita, toda a série de livros da série psicológica, psicografada por Divaldo Franco, de autoria do espírito Joana de Ângeles, vem nos trazer. E isso tudo ancorado lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos recomenda o conhecimento de nós mesmos. É dessa forma que, logrando o autoconhecimento, seremos capazes também de nos auto-iluminarmos, de nos auto-amarmos e vivermos a plenitude que está reservada aos espíritos superiores, aos espíritos puros, não como uma dádiva, mas como fruto de uma conquista, de uma sucessão de esforços laboriosos no trabalho de autoaperfeiçoamento. Quando pensamos na questão da consciência, nos recordamos que na psicologia, há muitos anos, o pai da psicanálise, Freud, Sigmund Freud, já dizia que a consciência e o inconsciente se assemelham a um
imenso iceberg, que a consciência seria a ponta visível desse iceberg, e que o inconsciente seria a parte submersa. Um dos seus discípulos, que depois se dissocia de Freud e cria uma linha toda sua, toda própria, que foi Jung, Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, vai nos dizer que a consciência é como se fosse uma diminuta ilha e o inconsciente um imenso oceano. E que o nosso trabalho de autoeducação, que todo o trabalho terapêutico, que todo o nosso esforço no sentido da evolução caminha nesta direção da ampliação da nossa consciência. E quanto mais ampliamos a nossa consciência, mais nos deparamos com a conscientização, que seria a junção da consciência e da ação. A consciência e a atitude correspondente, no sentido de pautarmos a nossa vida no caminho do bem, no caminho da correção, no caminho da ética, no caminho dos valores que são capazes de nos trazer a plenitude, o bem-estar, a paz interior. Joana de Ângeles vai nos dizer, nesta obra, Momentos de Saúde e Consciência, que inicialmente estava desmembrada em 2 livros, Momentos de Saúde e Momentos de Consciência. E a editora, obviamente sob a inspiração da mentora espiritual, resolveu fundir essas 2 obras num único livro, nascendo Momentos de Saúde e de Consciência. Joana de Ângeles vai nos dizer aqui que todos nós já nascemos com uma consciência, ou melhor, já renascemos com uma consciência. A consciência, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 621, é aonde se encontra escrita e inscritas as leis de Deus. Então, se eu quero conhecer as leis de Deus, eu preciso ampliar a minha consciência. Eu preciso viajar para dentro, não me isolando do mundo, vivendo uma vida de reclusão. A viagem é simultaneamente para dentro e para fora, porque quanto mais me descubro, maior a necessidade que sinto de ser útil, de ser solidário, de fazer a caridade, de ser uma pessoa que no meio social empregue bem os seus talentos. O talento do tempo, o talento material, se a vida, como fruto do nosso trabalho ou de uma herança, dos investimentos que tenhamos feito, nos trouxe como resultado uma boa condição financeira, então preciso analisar como tenho administrado os meus pertences, tudo isso que momentaneamente se encontra sob a minha administração. Então, como tenho administrado o tempo, os bens materiais, como tenho administrado os recursos da inteligência, do conhecimento. Porque se venho de uma trajetória onde tive acesso fácil ao livro, seja através da frequência a uma universidade, a boas bibliotecas, se pude fazer uma graduação, um curso de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, se falo diferentes idiomas, se domino as informações de diferentes áreas do conhecimento. Que uso tenho feito disso? Isso tudo tem me feito apenas uma pessoa mais cheia de informações, inchada de informações, ou eu procuro me vincular a um grupo onde eu possa continuar recebendo e também dando, realizando uma troca nos diferentes grupos por onde eu transito. É um outro talento, o conhecimento adquirido, além dos bens materiais
e além do tempo, o modo como uso o meu tempo. Há pessoas que são extremamente carismáticas, comunicativas, que poderiam perfeitamente usar do carisma, desse poder de sedução por meio da palavra, essa arte de comunicar bem, fazendo estudos numa casa, animando uma festa, animando pessoas, também repartindo algo do seu carisma, da sua capacidade de comunicação, usando essa ferramenta também de forma harmoniosa, edificante, produtiva. Há quem possua também recursos de beleza e seja uma criatura distinguida pelos seus traços fisionômicos ou pelos seus traços físicos, e poderia também usar esse talento, não apenas para ganhar dinheiro para si, mas para promover campanhas, agregar amigos em torno de obras sociais, de instituições sérias, como é o caso desta instituição. Então, seria muito importante que, nesse processo de conscientização, nós nos autoavaliássemos continuamente, como propõe o Espírito Agostinho, na questão 919, já citada aqui, de modo que a gente possa gradativamente direcionar todos esses recursos para o bem. Isso tudo porque seremos nós aqueles que serão mais felizes, porque há uma felicidade muito maior em dar do que em receber, do que em servir, do que ser servido. Há quem diga: quem não vive para servir, não serve para viver. Mas há algum tempo, lendo um livro católico, de autoria do teólogo Leonardo Boff, eu pude ressignificar essa frase. Porque Leonardo Boff diz lá, numa de suas obras, quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Ao invés de não serve para viver. Porque todos nós estamos despertando agora para a possibilidade do serviço ao próximo. Não somos muitos aqueles que, há inúmeras vidas, já temos pautado os nossos impulsos, o exercício do livre-arbítrio, todo ele para o bem. Estamos ainda principiando, estamos no alvorecer desse processo de conscientização. Então, todos temos uma consciência, é o selo divino que trazemos, mas nem todos estamos conscientizados. Nem todos demos o passo no sentido de uma conscientização. Mas consciência, todos nós temos. E entendemos quando alguém diz: você parece que não tem consciência. Não estamos querendo dizer que essa pessoa esteja destituída deste selo divino, mas estamos indignados, inconformados, não conseguimos entender como essa criatura age desta ou daquela maneira. Por isso a afirmação: você parece que não tem consciência, ou você não tem consciência. Mas todos, sem exceção, mesmo um psicopata, que é um espírito gravemente enfermo, que vai demorar algumas reencarnações para sair desse estado momentâneo de enfermidade que não possui cura ainda. Mas todos, a criatura mais voltada para o mal, que traduziríamos como voltada para a ignorância, ainda não se luarizou, ainda não se esclareceu, e ainda que tenha esclarecimento, esse conhecimento ainda não está sendo direcionado, administrado pelos valores morais. Joana vai nos dizer que o desenvolvimento intelectual e moral auxilia no processo de conscientização. Quando pensamos em desenvolvimento intelectual, se formos recorrer às bases que se encontram no Livro dos Espíritos, veremos que Allan Kardec não se refere a uma grande soma de cultura,
Tendo em vista que o espírito é o ser inteligente da criação, a inteligência, do ponto de vista espírita, precisa também ser ressignificada. Uma pessoa inteligente não é necessariamente uma pessoa com uma grande vastidão de cultura. Do ponto de vista espírita, é aquela que se reconhece uma individualidade. Se eu sei que eu não sou ela e ela não é eu, sem estabelecer nenhum tipo de hierarquia ou de discriminação, apenas de diferenciação, isso é sinal de inteligência. Eu não me confundo com o outro não se confunde comigo. Temos todos uma mesma base de início, estamos fadados a chegar a essa perfeição relativa ao longo do processo evolutivo, temos a mesma essência em termos de criação, mas temos diferenças políticas, sociais, esportivas, religiosas, sexuais, e precisamos conviver com os diferentes e com as diferenças. Então, um dos sinais é esse, não me confundir com o outro, porque sou uma individualidade, animando diferentes personalidades. A consciência é a individualidade. O ego, que a gente vai adquirindo a cada vida, as nossas marcas sociais, culturais, são as personalidades, todas transitórias, todas passageiras, ainda que necessárias. Outro sinal distintivo, segundo o Livro dos Espíritos, é a capacidade que a gente tem de estabelecer relações. Relações nas quais a gente solicita algo ou oferece algo, a possibilidade de conviver, de aprender com o outro, do outro aprender conosco, de namorar, de se casar, de ter filhos, de trabalhar, de passear, de nos reunirmos para a prática do bem, é outro traço distintivo da inteligência do ponto de vista espírita. Então, nós vamos vendo que ser inteligente do ponto de vista do espiritismo não tem muito a ver com o acúmulo de conhecimento, de informações. Ainda que isso tudo seja bom, seja necessário, seja útil para o nosso crescimento. E quem quiser se aprofundar, vai lá buscar a questão 71 de O Livro dos Espíritos e vai desdobrar melhor este assunto. Quando Joana fala também do progresso moral como facultador desta conscientização, dessa viagem para dentro, encontraremos no mesmo Livro dos Espíritos, na questão 629, a informação de que a moral é a regra do bem proceder. Moral, do ponto de vista espírita, não é alguma coisa que varia de cultura para cultura, como nos ensina a sociologia, a antropologia. A moral, do ponto de vista espírita, é essa regra do bem proceder. A capacidade que temos de não fazer ao outro o que não desejamos que o outro nos faça. Moral vem do latim mos ou mores, e significa costumes, hábitos. Daí não se concebe dizer que alguém seja amoral, destituído de moral, destituído de hábitos. Mas também, quando estamos muito chateados, a gente diz, você não tem moral para me ensinar. Quem é você para me dizer essas coisas? Ou seja, a sua conduta ou seu caráter não lhe conferem autoridade sobre mim. Mas todos possuímos uma moral, enquanto cultura, no sentido etimológico da palavra, e todos carregamos na consciência essa regra do bem proceder. Mas, à semelhança de uma pedra bruta nas mãos de um escultor, nós somos, simultaneamente, o nosso próprio escultor e a nossa própria obra-prima. E isso demanda esforço, demanda luta, demanda também uma relação de maior amorosidade conosco. Porque realizar esse desenvolvimento intelectual e moral não significa dar chibatadas em si mesmo.
não significa desenvolver uma neurose de perfeição, porque senão a gente não aguenta. E não me consta que Jesus deseje isso de nós, que os bons espíritos, os nossos guias, queiram que desenvolvamos uma neurose de perfeição, aonde estejamos o tempo inteiro, parece que carregando uma cruz pesadíssima, que nos impede de sermos alegres, de sermos leves, de sermos criaturas que encaram a vida com otimismo, com alegria. Então, esse desenvolvimento intelectual e esse desenvolvimento moral, o intelectual, via de regra, vem na frente do moral. Muitas vezes o moral demora um pouco, está lá na lei de progresso, também do Livro dos Espíritos, mas ele sempre vai chegar. É como um novo amanhecer. Por mais longa que seja a noite, sempre há de surgir um novo dia, um novo alvorecer, um novo sol. Por maiores que sejam os nossos problemas, as nossas dores, as perdas, o luto que estejamos vivendo, a doença crônica que demanda atenção, exames, medicação controlada, tudo isso um dia vai ter fim. Porque nós não fomos criados para o sofrimento e nem para a dor. Dor faz parte do processo evolutivo. Dor desperta. Não se segue daí que sejamos masoquistas, solicitando mais dores à espiritualidade. Tudo que a gente quer é se livrar das nossas dores. Mas, em surgindo, vamos tentar e procurar encarar essas dores de cabeça erguida, na certeza de que não estamos sozinhos. E no livro Momentos de Consciência, a Joana de Ângeles, então, numa página intitulada Aquisição da Consciência, ela vai nos dar algumas regrinhas muito úteis para esse processo de aquisição de uma consciência plena, que estamos chamando aqui de conscientização, e em perfeita harmonia com o que Allan Kardec nos traz ao longo da codificação. Então vejamos que receita é essa que o Espírito Joana de Ângeles nos oferece. E todos somos livres para concordar ou discordar. Mas, em se tratando de um espírito com uma bagagem tamanha, eu prefiro concordar. Eu não sei vocês. E a primeira regra que ela nos traz é: administra os teus conflitos. O conflito é inerente à natureza humana. A palavra conflito vem também de uma expressão latina, conflictum, que significa oposição entre dois polos. Nesta oposição, gera-se um atrito, surge, então, um conflito. E ela salienta que conflito faz parte da espécie humana. Se eu quiser acabar com os conflitos na minha vida, eu vou criar um conflito ainda maior. Então é preciso reconhecer nos conflitos, e os coaches já nos falam isso, os psicólogos nos lembram isso, os administradores de empresa também nos recordam, que os conflitos são portadores de muito crescimento, quando bem administrados. Não se segue daí que venhamos a criar conflitos à torta e à direita, com todo mundo, na expectativa de crescermos. Uma criatura minimamente conscientizada também sabe reconhecer que há conflitos que são desnecessários. Porque tem gente que, por coisas mínimas, por uma ninharia, cria conflito, cria problema, cria dificuldades no seu círculo de relações. A gente sabe que o único lugar onde não tem conflito e problema é na casa espírita. Na casa espírita, todo mundo se ama, todo mundo se quer bem, e também na casa espírita não existe fofoca. Só existe comentários edificantes. E aí alguém me perguntaria, aonde fica essa casa espírita, César? Eu também estou em busca dela, porque mesmo na minha, esse tipo de problema ocorre. E o importante é que a gente tente aprender com essas situações.
ora relevando, ora chamando alguém para conversar em particular, ora aceitando as críticas que nos sejam dirigidas em função de uma invigilância, de um comportamento em relação ao qual ainda não temos a devida percepção, a devida consciência. Mas ter conflito faz parte da espécie humana. Eu quero muito ser útil a esta casa, mas eu não sei se eu atuo aqui, se eu atuo ali, já fiz os cursos necessários, que são pré-requisito, me sinto com vocação para isso, com vocação para aquilo. É um conflito. Vou ou não vou hoje ao SEMA para assistir a palestra das 17 horas? Um conflito. Aceito ou não aceito o convite para aquele casamento? Faço ou não faço tal ou qual viagem? Conflito. Então, ter conflito é ser humano. Segunda regrinha que Joana nos traz: evita eleger homens como modelo para seguires. E isso é muito comum. Muitas vezes a gente elege médiuns como nossos modelos, escritores espíritas como modelos, dirigentes, líderes da casa espírita. Mas somos todos ídolos com pés de barro. Somos todos espíritos ainda em evolução. E muitas vezes o que nós projetamos é mais o nosso esforço em crescer, o nosso desejo pelo autoaperfeiçoamento, do que propriamente conquistas já consolidadas, já enraizadas na nossa individualidade. Então, se eu tomo aquele dirigente como meu modelo, no primeiro momento que ele não estiver bem e não me tratar de acordo com a minha expectativa, eu vou dizer: aquilo tudo é só uma fachada, ele não é espírita coisíssima nenhuma. Ou no momento em que eu fico sabendo de um determinado pormenor daquele médium, daquela figura. E isso, particularmente, aconteceu muito do ano passado para cá, em função de eleições políticas, famílias divididas, amizades que terminaram, porque um ficou indignado em saber qual foi o voto do outro. Ou seja, que amizade é esta que não se sustenta diante de uma eleição, diante de um ponto de vista político? Que relação fraternal é essa que existia? Era sólida? Não era sólida? E por que eu tenho que estimar menos alguém que pensa diferente de mim? Há aquela famosa frase atribuída ao filósofo Voltaire: não concordo com nada do que dizes, nem uma vírgula, mas até a morte defenderei o teu direito de discordar de mim. Porque se todos pensarmos da mesma maneira, será que teremos progresso? Se precisássemos pensar todos do mesmo modo, estaríamos num planeta ou numa sociedade, numa cultura. Os bons espíritos teriam nos encaminhado para uma comunidade com essas características. E, no entanto, estamos numa sociedade plural. Daí dizermos que, junto da pluralidade das existências, precisamos respeitar a existência das pluralidades, das singularidades. Então, o nosso modelo é muito claro, está lá na questão 625, é Jesus. Mas eu sou budista. Eu tenho na figura do Buda a minha referência, sem problema nenhum. Se você é budista e está vindo a esta casa hoje, mas é uma casa que se pauta nas diretrizes espíritas. E o espiritismo é o cristianismo redivivo, que tem como figura maior a figura do Cristo. Mas não percamos de vista, segundo o Espírito Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, que Jesus enviou missionários para os diferentes rincões da Terra, respeitando as diferentes culturas. Mandou Confúcio lá para a China, mandou Buda para a Índia, mandou Maomé para o Oriente Médio, e assim sucessivamente, para que esses missionários, levando a essência da sua mensagem
pudessem contribuir para o progresso espiritual, para a pacificação, para a elevação das massas, dos habitantes daquela localidade. Então, a nossa referência é o Cristo, que não nos decepciona. E, às vezes, a gente diz assim, me decepcionei com fulano. Será que foi fulano que nos decepcionou? Ou fomos nós que criamos uma imagem distorcida de fulano? Então, no fundo, não foi fulano. Somos nós decepcionados com a nossa própria leitura equivocada de quem era fulano ou fulana. Então, é preciso que repensemos quem a gente toma por modelo, por referência, por paradigma, para evitar depois dizer, não, um dia eu fui espírita, eu me afastei porque me decepcionei com um dirigente e tal. Quem é espírita, no fundo, não deixa de sê-lo. Porque encontrou um tesouro, encontrou uma luz e procura se iluminar. Mas se eu quero que alguém me ilumine, deixando de lado o alto esforço pela minha própria iluminação, então eu vou criar expectativas, vou cobrar, vou culpar o outro, porque o outro eu elegi como meu modelo. Os pais são modelos para os filhos, até que os filhos crescem e descobrem que os pais não são tão perfeitos quanto eles julgavam que os pais fossem. Mas também podemos desenvolver tolerância, compaixão, e entender que os nossos pais nos deram e nos dão aquilo que eles tinham para oferecer. E muitos dos que estamos aqui somos pais também. E os nossos filhos também se surpreendem conosco. E precisarão aprender também que estamos oferecendo a eles aquilo que está ao nosso alcance. Terceira regrinha, concede-te maior dose de confiança nos teus valores. E a quarta, que tem a ver com a terceira, não te evadas ao enfrentamento de problemas. Confiar nos nossos valores. Não foi qualquer ser humano que nos disse que somos deuses. Não foi qualquer pessoa, qualquer alma, que nos disse que se tivéssemos a fé do tamanho de um minúsculo grão de mostarda, poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Não foi qualquer um que disse, vós sois a luz do mundo, faça brilhar a vossa luz, vós sois o sal da terra. E Jesus não disse, vós sereis o sal da terra, vós sereis a luz do mundo. Ele afirmou categoricamente. E será que nós, enquanto espíritas, afirmamos a nossa luz sem presunção, sem prepotência? Porque a gente encontra muito aquele discurso, quem sou eu? Tenho muitas dívidas. E ainda que as tenhamos e as reconheçamos, afirmar seguidas vezes que somos espíritos imperfeitos, endividados, que nos equivocamos, mas só nos equivocamos? Também não acertamos em nada? E ainda que mais tenhamos errado do que acertado, erramos pelo prazer de errar? Denegrimos pelo prazer de denegrir? Corrompemos porque nos deleitávamos com isso? Ou tudo não passou de um grande equívoco, de uma grande ignorância da nossa parte? De uma grande ilusão? Então o Espiritismo vem para nos desiludir. Ai, que coisa pesada, César. Não, é uma coisa leve. Porque no momento que eu perco as ilusões, eu ganho consciência de mim mesmo. Eu boto os pés no chão. Eu perco ilusões, mas ganho esperanças. Esperança do verbo esperançar, que não significa apenas esperar, significa arregaçar as mangas e ir ao encontro daquilo que a gente deseja, construir, fazer, conquistar. Então nós somos luz. Cabe a cada um de nós ampliar essa luz. Nós não apenas erramos, nós também acertamos ao longo da evolução.
cabe a cada um de nós ampliar a margem de acertos, diminuir a dos erros. Então é preciso que a gente se livre um pouco dessa síndrome meio vira-lata, porque somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, como dizia o apóstolo Paulo numa de suas cartas. Que afirmemos também a nossa parte boa, generosa, gentil, que se enrosca com a que não é tão boa ainda, com o egoísmo, nos embaraçamos ainda nessas imperfeições. Então, afirmar, confiar nos nossos valores e enfrentar os problemas. Há 3 tipos, fazendo aqui uma redução psicológica imensa. 3 tipos de pessoas em relação a problemas. Primeiro, as que acham que têm problema. E, na verdade, não tem problemas, ou pelo menos grandes problemas. Existem, sim, situações que nos convidam ao exercício da paciência, da tolerância, da perseverança. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec examina as provas pelas quais todos passamos, ele vai nos dizer que as provas visam exercitar o quê na nossa vida? São verbos. Visam exercitar a paciência. Paciência se traduz por saber esperar. Visam exercitar a resignação, que se traduz por saber aceitar. Visam desenvolver em nós a perseverança, que se traduz por saber insistir. Então, as provas não surgem como punição. As provas vêm como um convite ao desenvolvimento daquilo que ainda está embrionário em nós. Porque Deus não é sádico. O anjo da guarda não é sádico. Ele sofre junto conosco, mas entende que se nós procuramos sarna para se coçar, causas atuais e causas anteriores das aflições. Até o sentido da palavra prova vem do latim probus. Probus lembra probidade. Fulano é uma pessoa proba, honesta, correta. Então, as provas visam desenvolver a nossa probidade, desentranhar, trazer à luz o diamante bruto das nossas virtudes e lapidar. Prova não tem a ver como um fardo pesado, como uma cruz que alguém está nos dando para carregar. A finalidade das provas é desentranhar em nós o anjo que está dormindo. Claro que isso vai levar bastante tempo, né? Então, o primeiro tipo é o que acha que tem problema. O segundo tipo é o que efetivamente tem problema e vai precisar resolvê-lo. Agora, o terceiro tipo, esse é terrível, é aquele que é um problema. Mas isso não se encontra nas casas espíritas. Nas casas espíritas, nós só encontramos os 2 primeiros tipos. Tá? Vamos pegar mais 1 ou 2 regrinhas em função do nosso tempo. Tenha em mente que os teus não são os piores problemas. São os nossos problemas. E precisamos resolvê-los. E mesmo diante de uma expiação que nos pareça difícil, porque já aprendemos que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A palavra expiação vem do grego katalage. E pasmem, expiação quer dizer reconciliação. Então, nós estamos num mundo de provas e expiações para desenvolver o diamante das virtudes, nos tornarmos criaturas probas, e estamos num mundo de expiação ainda para nos reconciliarmos uns com os outros e conosco mesmos.
Então não existe aí castigo. A própria palavra pecado, na sua etimologia, significa errar o alvo. Então, se eu estou praticando dardo, tiro ao alvo, arco e flecha, e estou errando, o que eu tenho que fazer? Me concentrar mais, para mais acertar do que errar. O mesmo se aplica ao exercício do nosso livre-arbítrio. É assim que a gente vai desenvolvendo uma visão mais otimista da vida. Há pouco tempo, relendo o livro Renúncia, esse romance maravilhoso do espírito Emmanuel, está lá Emmanuel afirmando que para Alcione, que é um espírito que já atingiu uma elevação considerável, a Terra é um verdadeiro paraíso, sob muitos aspectos. Porque o problema não está na Terra, o problema está em nós que moramos na Terra. Por isso é que a gente precisa se trabalhar, para ampliar a nossa consciência e usar cada vez melhor o nosso livre-arbítrio. E para que possamos encerrar a nossa breve fala, eu me recordo de um momento difícil da minha vida. E quem não passa por momentos difíceis? Quem não experimenta provas em que a gente se questiona, meu Deus, cadê o anjo da guarda? Cadê os bons espíritos? E eles estão sempre lá, prontos a nos assistir. Nós é que não estamos registrando. E num desses momentos, um amigo espiritual disse assim, escreva o que eu vou te ditar, para você não esquecer mais. E como eu sei que os frequentadores e trabalhadores do SEMA guardam segredo, eu vou repartir com vocês o que esse amigo espiritual me disse para finalizar a minha fala. Ele disse assim, acredito em você, no que pode e sabe fazer, na sinceridade das suas intenções, na legitimidade do seu suor, na ternura do seu olhar, no seu sorriso, amigo e fiel. Acredito em você, ainda quando se contradiz, quando está irado, cansado, chateado, amuado, porque respeito seus instantes de medo, de dúvida e de dor, quando me revela um pouco do que você ainda é. Acredito em você, no seu entusiasmo vibrante, na sua capacidade de seguir, quando tudo te convida a desistir. Creio em cada gesto seu e torço por sua vitória na batalha silenciosa que travas consigo. Acredito em você, imperfeito, falível, instável, por isso mesmo belo, humano, sensível. Acredito em você como acredito em Deus e na vida, por tudo o que você é, embora quase nada ou muito pouco acredite ser. Acredito em você, acredito em cada um de vocês. Muito obrigado.